Boa noite, gente. Bem-vindos aí a mais um Bet Pro. Sou o Ricardo Leite e esse é o Marcos Alvarenga. Olá. E estamos aí com mais uma nova proposta de vídeo agora, que já se foram 16 rodadas do campeonato. A gente está querendo fazer uma breve análise do campeonato, como é que ele está até aqui, e arriscar umas previsões de como esses times vão terminar aí o ano no Campeonato Brasileiro. Vamos começar então com o Alva falando sobre os times paulistas. Vamos lá, Alva. Dos times paulistas, o que a gente percebe é que do caso do Palmeiras, por exemplo, e sou palmeirense obviamente, mas tenho a dizer que o Palmeiras é o favorito ao título, tem o melhor elenco, né? Tem a questão do Gabriel Jesus permanecer até o final do ano, que ajuda muito também o Palmeiras, e a questão também de ter um técnico que inova, arruma um time com condições para poder sempre surpreender e ganhar os jogos, né? Eu acredito que a tendência é o Palmeiras sair com um título nesse cenário, né? O Corinthians, ele não vai ter o problema agora do efeito falta do Tite, né? A falta do Tite vai comprometer muito o Corinthians. Eu acredito que o Cristóvão Borges, a tendência é que o time já era limitado, né? O Tite ainda fazia uma magia para o time conseguir jogar, ganhar, não tomar gol, sempre ganhar de 1-0 ali. O Cristóvão Borges pode comprometer um pouco esse cenário. Acho que o Corinthians vai tender a ter um decréscimo na tabela agora e talvez vai ter uma luta difícil até para permanecer na G4, né? Em relação ao Santos, eu acho que o Santos já é o oposto. O Santos é um time que conseguiu fazer com que o Copete, né, a contratação do Copete muito boa, por sinal, supriu já a possível falta do Gabigol para o resto da temporada. Eu acredito que é um time que vai subir. O Dorival Júnior se encaixa sempre bem com o Santos. Então eu acredito que o Santos tem uma chance aí de até lutar pelo título e uma grande chance de permanecer no G4. E o São Paulo, desse quarteto paulista aí, é o que eu acho que vai ter mais dificuldade, porque vendeu as grandes peças do ataque, né, o Caleri, Ganso e o Kardec, e não tem opções, né? E o Baus é um cara que no campeonato, né, de pontos corridos também percebe uma certa dificuldade dele, né? Ele é melhor ali no mata-mata. Então eu acho que a tendência do São Paulo também é permanecer em meio de tabela, porque o elenco vai ter uma dificuldade ainda também na questão dos novas contratações, que por serem estrangeiros também vão ter uma dificuldade de adaptação, leva um tempo também, né? Eu acho que esses são o prognóstico para esses 4 times paulistas. E para os cariocas? Os cariocas vão começar falando do Flamengo, né? O Flamengo com certeza é o melhor deles. Tem um elenco mais completo, mais recheado aí de bons jogadores, e principalmente agora com a chegada do Diego e do Donati, o Flamengo sobe de patamar no campeonato e pode brigar com mais seriedade agora para entrar no G4. Os problemas do Flamengo, para mim, estão todos na falta de criatividade, na falta de imaginação do técnico Zé Ricardo. Ele não é um técnico ruim, mas ele não é um técnico limitado. Ele se mostra isso, por exemplo, naquele jogo contra o Botafogo, que o Flamengo estava ganhando de 3-1, ele fez umas mudanças, fez o Flamengo ceder o empate ao Botafogo. Mostra isso quando ele deixa o Márcio Araújo continuar jogando futebol, quando tem o Coelar no banco, que é um jogador muito melhor. Com a falta de visão dele, que demorou para colocar o Mancoejo titular desse time. Então isso pode trazer algumas dificuldades para esse elenco do Flamengo, que é um ótimo elenco. Para mim, o terceiro melhor elenco aí do campeonato só perde para Palmeiras e para Atlético Mineiro. Já o Fluminense, gente, sim, é um elenco de meio de tabela, com um treinador que sabe usar muito bem o elenco que tem. Logo vai ficar no meio da tabela. Saiu o Fred, ele não contratou nenhum outro grande jogador, nenhuma outra grande estrela. Vieram alguns jogadores aí que podem ajudar, igual o Marquinhos, agora com todo o Roma, tem que ver como é que ele está voltando. O Wellington Silva, que era aquela promessa que foi para fora do país, mas não vingou e está vindo de volta, pode ser que ele renda no futebol brasileiro. E mais um estrangeiro aí que ninguém sabe se ele é bom ou se ele é ruim. Isso somado ao elenco do Fluminense, que tem alguns bons jogadores mais apagados, faz esse time não render e não prometer nada para ninguém. Já o Botafogo, o último dos cariocas, provavelmente vai ser um dos últimos do campeonato também, porque o Botafogo tem um elenco de segunda divisão. Apesar do Ricardo Gomes se desdobrar para tentar fazer aquele time jogar, o time ainda não rende. A chegada do Camilo deu uma melhorada no time, melhorou um pouco o patamar do time, mas ainda assim o Botafogo é um sério candidato a rebaixamento para o ano que vem. Não acredito que ele vai conseguir fugir do Z4, não.
Agora vamos falar um pouquinho dos mineiros aí, Al. Vou deixar você falar do meu Cruzeiro, porque eu não estou querendo falar dele não. Então, o Atlético Mineiro, nesse cenário, eu acho que ele tem até o melhor elenco do país. Pau a pau com o Palmeiras, difícil até de avaliar, mas eu até creio que é melhor que o do Palmeiras esse elenco do Atlético Mineiro. Só que tem um porém, eu acredito que o diferencial que o Palmeiras tem em relação ao Atlético Mineiro é o técnico. O técnico do Atlético Mineiro, eu acho que ele não consegue ser tão criativo com o time que tem. Então, eu acho que isso vai ser meio que um limitador do Atlético Mineiro para o Campeonato Brasileiro. Logicamente, é um time que eu acredito que fica no G4, pelo talento que os jogadores têm, mas o técnico acaba comprometendo a possibilidade do Atlético alçar o título. Né? A situação que eu vejo do Atlético Mineiro é essa. Em relação ao Cruzeiro, a chegada do Mano Menezes eu acho que vai ser muito importante para o Cruzeiro, porque o Cruzeiro é um time que, do jeito que estava, ele ia para a segunda divisão, ia ficar no Z4 ali e bye Cruzeiro. Agora com o Mano e com a contratação de bons reforços, como o Sobis e o Ávila, então esses caras eu acho que eles podem fazer um certo diferencial no Cruzeiro e fazer com que o Cruzeiro consiga sair ali do Z4 e ficar ali na 14ª, 15ª posição. Tomara. Nesse sentido. Eu acredito que mais ou menos o Cruzeiro vai ser essa situação. Bem, aí os gaúchos. Os gaúchos vão começar a falar do Grêmio, né? O Grêmio, apesar de não ter lá um elenco muito recheado, o Roger é um baita de um treinador, ele está conseguindo fazer esse Grêmio jogar muito bem. Ele conseguiu aí fazer o Luan virar um grande centroavante no Brasil, acho que é uma boa promessa do futebol brasileiro. Conseguiu fazer o Douglas Barriga de Cadela voltar a fazer gol, voltar a jogar bem ali no meio campo do Grêmio, está entrando na área fazendo gol. Quem diria que o Douglas conseguiria se movimentar tanto com aquele tanto de cabelo branco, né, gente? E consegue fazer o time render bem. Você vê que no último jogo, com a saída do Juliano para a Rússia, ele conseguiu fazer o Negueba jogar bola. Eu nunca acreditei que o Negueba pudesse jogar bola. E eu vi o Negueba jogando bem com o Roger colocando ele na posição do Juliano. Isso é impressionante. Isso faz com que eu acredite que o Grêmio é um dos candidatos, um dos postulantes ao título do campeonato aí, muito por mérito do seu treinador e pelo talento do Luan, e o Pedro Jeromel na zaga vai muito bem. Aliás, a zaga pode ser um pouco do calcanhar de Aquiles desse Grêmio, porque quando o Pedro Jeromel sai, os substitutos não estão à altura, fazendo com que o Grêmio caia muito de desempenho na defesa e não consiga render tão bem, segurar tanto lá atrás assim as bolas que chegam. Já o Inter, gente, o Inter começou bem o campeonato, né, como a gente viu lá com o Argel, mas a gente já previa desde o princípio que o Inter não ia conseguir se segurar lá em cima, porque não tem elenco para isso. O Argel começou naquela série de derrotas, agora o Inter mandou o Argel embora, trouxe o Falcão. O Argel é um técnico ruim, o Falcão também. Aliás, eu acho o Argel até um pouquinho melhor que o Falcão. O Falcão nunca provou nada para ninguém no futebol. A única alento aí para a torcida internacional é a chegada do Nico Lopes, que é um baita do atacante, né? Estava no Nacional do Uruguai e fez uma belíssima Libertadores esse ano. Eu acredito que ele com o Vitinho no ataque vão fazer uma bela dupla de ataque ali. Mas ainda assim o Internacional não tem muita imaginação ali no meio campo. O Valdívia está voltando a jogar, é um bom jogador também, mas ainda assim o Inter deve ficar ali no meio da tabela, junto aí com o Fluminense, que eu falei, junto com o São Paulo. Ele não vai conseguir sair muito do meio da tabela, não vai trazer grandes surpresas no campeonato. E dos times principais, né, gente, que eram os times aí dos maiores centros de futebol, que a gente tinha para falar é isso. Agora o Alva fez aí um resumo dos demais times do campeonato, o que eles devem fazer aí nesse ano. A questão é só lhe dar alguns destaques, né? Os destaques positivos que a gente vê seriam do Atlético Paranaense e Ponte Preta, que são times que conseguiram se organizar bem e estão na primeira parte da tabela. Acredito que são times que vão ficar ali numa posição até de destaque, podendo brigar ali até um quinto, sexto lugar, até ameaçando ali um G4, principalmente o Atlético Paranaense. E eu acredito que são times que não vão ter problema nenhum e vão permanecer na Série A com tranquilidade. Assim como Chapecoense e Vitória, apesar de não terem ao mesmo destaque do Atlético Paranaense e Ponte Preta, são times que estão indo bem e eu acredito também que não vão ter problemas nenhum com relação a permanecerem na Série A. Agora, por outro lado, a gente tem uma lista de times aí que a gente vê que vai ter uma certa questão complicada no Campeonato Brasileiro, que é o Sport Recife, né? O Curitiba, o Santa Cruz e o Figueirense. Acreditamos aí que junto do Cruzeiro e do Botafogo vão ser os 6 times ali que vão brigar pelas 3 vagas do Z4, né? Porque a 4ª vaga meio que já está garantida para o América Mineiro, né? Que esse com certeza já caiu. Eu acho que é isso, esses são os destaques. Gente, esse é um resumo aí
eu faço até uma proposta aqui para o Alvarenga. Nós vamos arriscar agora o G4 e o Z4 do campeonato. Para mim, o G4, para a gente, o G4 será Palmeiras, Grêmio, Atlético Mineiro e Santos. E o Z4 vai ficar com América Mineiro, Figueirense, Santa Cruz e Curitiba. O meu Cruzeiro fica fora. Tá bom? Eu acredito que é isso também. Tá bom, gente. Então, valeu, muito obrigado. Tomara que vocês gostem desse vídeo e tomara que a gente não erre muito chegando até o final do campeonato. Falou, tchau. Boa noite e até a próxima.